Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Vamos dar início a mais uma terça-feira com a Sociedade Paulista de Infectologia. Permitam que hoje eu me apresente, porque faço parte aí dos palestrantes. Meu nome é Eduardo Medeiros, sou professor associado da disciplina de Infectologia da Escola Paulista de Medicina e sou diretor científico da Sociedade Paulista de Infectologia. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite, principalmente que tem um grande amigo aqui. Faz tempo que a gente não se vê, mas a amizade sempre permanece, né? Depois de 15 minutos, parece que você estava ontem com ele. Então, o Max, Dr. Max Igor Lopes, é coordenador do ambulatório de tuberculose do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também lá do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da USP. Então, é um prazer muito grande estar aqui com o Max, uma experiência muito grande no acompanhamento de pacientes com tuberculose. E nós dividimos essa mesa, eu começo com vocês, fazendo um panorama geral de como está a situação de tuberculose no Brasil, uma visão mais ampla, e, posteriormente, o Dr. Max vai conversar com vocês especificamente sobre o diagnóstico de tuberculose latente, que sempre é um desafio, né? Então, eu vou começar discutindo com vocês um pouco sobre o panorama da tuberculose. Estamos aqui com 117 participantes, numa terça-feira de frio aqui em São Paulo, né? Mas isso é legal porque permite, né, esse tipo de atividade aqui, cada um no conforto da sua casa, ou está no seu trabalho, no plantão, mas consegue pegar um tempinho aí para estar junto com a gente nessa discussão. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui tudo certinho. Estão conseguindo ver, Max? Está conseguindo ver direitinho? Então, tá jóia. Então, vamos lá falar sobre o cenário epidemiológico aqui no Brasil. A tuberculose, né? A gente já conhece bem essa história, mas nunca é bom, nunca é pior, né? A gente sempre tem que lembrar dessa situação do aspecto social da tuberculose. O próprio Robert Koch, que foi quem descreveu o bacilo, ele falava que a tuberculose tem há muito tempo sido considerada uma manifestação da miséria da sociedade. E tem sido postulado que, com a melhoria desta, a doença reduzirá. E foi exatamente isso que aconteceu nos países desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos, muitos países europeus, onde a economia e as condições sociais melhoraram muito no pós-guerra, né? E isso foi tão importante que, aproximadamente já no ano 1980, 1985, a tuberculose já tinha praticamente desaparecido desse país. Com o advento da infecção pelo HIV, que começa a se disseminar de forma muito intensa lá nessa época, né? Lembram lá, 1983, a doença em 81 é descrita, em 83 o vírus é descoberto, e aí rapidamente, né, a doença se dissemina, vira uma pandemia, e a tuberculose ressurge exatamente nessa população, inicialmente em bolsões de pobreza desses países. Isso aconteceu nos Estados Unidos, em algumas regiões de Nova York, em São Francisco também tem bolsões de pobreza, e assim como na Europa. Sem contar com a África, que realmente os países em desenvolvimento, como o Brasil, vou mostrar os dados, e mesmo os países que estão abaixo da linha de pobreza,
a tuberculose continua sendo um dos grandes desafios para toda essa população. Então, é claro que as condições de moradia, né, o número de pessoas no mesma casa, no mesmo cômodo, isso facilita enormemente a transmissão da tuberculose. A tuberculose tem um aspecto social muito relevante. Só para que a gente lembrar alguns conceitos fundamentais, a tuberculose é uma doença de transmissão aérea, por aerossóis. Ela não é uma doença transmitida por gotículas, né? Então, basta você estar no ambiente de uma pessoa com tuberculose, desde que não tenha circulação do ar, você tem uma chance maior de adquirir a infecção. Entre você adquirir a infecção e ter a viragem, a conversão do teste tuberculínico, varia em torno de 6 a 8 semanas, que é exatamente para que você realize o diagnóstico. O teste tuberculínico ele é muito útil exatamente quando ele converte na viragem do teste tuberculínico. Se tiver um aumento acima de 10 milímetros, se você tiver um teste anterior, um aumento de 10 milímetros, ou se você não tem o teste anterior, né, você não conhece seu PPD, se você é um reator forte, acima de 10 milímetros, eventualmente você pode, se você teve um contato muito bem estabelecido, você pode relacionar essas duas coisas. Mas tem uma tuberculose primária, a grande maioria, né, evolui bem da tuberculose, e você tem uma chance de progredir para uma doença, né, a progressão do processo, que varia em 5% nos primeiros 2 anos, e isso o Max vai conversar com vocês, que é a tuberculose latente, e 5% você tem durante o resto da sua vida. Então, qual é a chance de você entrar em contato, ter a infecção pelo bacilo e desenvolver a doença tuberculose? Em torno de 10%, sendo que os primeiros 2 anos realmente são mais importantes nessa situação. E futuramente você pode reativar essa tuberculose latente. Já no paciente com infecção pelo HIV, vocês vejam a diferença disso. Enquanto o indivíduo imunocompetente ele tem 10% de chance de ter tuberculose durante toda a vida após uma infecção, isto é, a doença clínica, o paciente com infecção pelo HIV, os estudos mostram que ele tem uma chance de 10% ao ano em desenvolver a tuberculose após a infecção. Então, mostrando a importância, né, dessa relação do HIV com a tuberculose. O Brasil ele tem uma taxa de incidência de tuberculose, seu coeficiente de incidência não mudou muito através dos anos, o que é muito ruim, né, na verdade. Então, quando a gente compara aqui os últimos 10 anos, até agora, 2020, nós convivemos aqui com uma taxa de incidência em torno de 35% a 37%, 37 casos para cada 100 mil habitantes. Em torno de, aqui, olha, alguns momentos 34,3, mas chegando aqui a 37. E qual é o ano que cai essa incidência? 2020, exatamente durante a pandemia de Covid. Então, na verdade, isso não é uma queda real. Na verdade, isso é problema de notificação ou de procura do serviço, diagnóstico, identificação dos casos. Então, é muito importante esse dado da gente entender isso. Eu não sei se o Max está vivendo isso. Lá no Hospital São Paulo, a gente vive isso no dia a dia. Os casos de tuberculose que chegam para a gente são muito graves, o que significa que esse paciente está demorando muito para chegar nos serviços de saúde. Os locais onde você tem maior número de casos por 100 mil habitantes, em geral na região norte do país, região sudeste, alguns pontos aqui na região nordeste
E o que é uma coisa que surpreende, seja a gente vai ver durante o caminho, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, a tuberculose é uma doença importante, assim como o HIV, a infecção pelo HIV. Em Porto Alegre, tem uma alta incidência, uma das mais altas do Brasil, exatamente em Porto Alegre. É uma coisa que realmente a gente observa que é uma característica do Rio Grande do Sul, essas doenças endêmicas importantes, sífilis também, tem uma alta incidência, o que muitas vezes surpreende a gente. Bom, a tuberculose é uma doença que guarda uma relação também, né, de casos com raça, cor, que está também, obviamente, relacionado às questões de desigualdade social. Então, veja que, quando a gente observa o número de casos entre negros, pardos, quando comparado a brancos, a gente também tem um coeficiente de incidência maior. Na população indígena, a tuberculose é devastadora, né? Ela é muito importante. Mas quando a gente avalia isso no tempo, isso tem um menor impacto pela própria população indígena. Lembrar que também a gente não tem mudado a história natural da mortalidade da tuberculose aqui no Brasil. Então, dados até 2019, a gente mantém aí uma mortalidade de 2,2, 2,5 pessoas por cada 100 mil habitantes. Vejam que nos últimos 10 anos isso praticamente não muda, o que é muito ruim, né? Mostrando exatamente que a gente não está conseguindo lidar adequadamente com a tuberculose. E quando a gente fala de mortalidade, a gente tem locais onde essa mortalidade é maior, os óbitos por 100 mil habitantes. Região norte do país, vejam Amazonas, Belém, Maranhão, aqui na região nordeste, também de forma Bahia, também de forma importante, e volta aqui o Rio Grande do Sul, também com uma alta taxa de mortalidade de tuberculose para cada 100 mil habitantes. Esse é um dado interessante, né, que é a testagem de HIV e a coinfecção TB-HIV. Então, apesar dos nossos esforços, né, da identificação, muitas vezes, da tuberculose latente no paciente com HIV, utilizar profilaxia, ainda a coinfecção TB-HIV persiste, né? Nos últimos 10 anos, ela está lá, entre 8,4 até 10,2. Então, ainda se mantém num número elevado a coinfecção HIV-TB. E o que também chama atenção, isso é o número de pacientes com tuberculose que foram testados para HIV, né? Porcentagem. Isso aqui é em porcentagem. Vocês vejam que ainda, apesar de isso aqui deveria estar próximo de 100%, se não 100%. A gente ainda tem problemas na testagem, os colegas ainda não percebem a importância, né, tanto para o tratamento posterior e mesmo a investigação, seja cerca de 20% atualmente dos pacientes com tuberculose não tem testagem para HIV. Então, mostrando a importância também desse dado. E quando a gente avalia essa testagem e a coinfecção, está aqui nos gráficos, olha aqui de novo o Rio Grande do Sul, mesmo Distrito Federal, com uma alta taxa de coinfecção associado ao HIV, que gira em torno de 15%, mostrando essa importância também nessa situação. E aí é um grande desafio que a gente tem no diagnóstico da tuberculose, né? O diagnóstico que você identifique o agente etiológico, seja pela baciloscopia, seja pela cultura ou mesmo pelo teste molecular.
Apesar de termos hoje, e o Ministério ter distribuído pelo país inteiro máquinas de Gene Expert, né, para facilitar o diagnóstico da tuberculose, ainda cerca de 35% dos casos de tuberculose não têm a identificação do agente etiológico. Eles são notificados pelo quadro clínico ou radiológico sem ter uma confirmação laboratorial. Então, isso é a realidade do país também, é um ponto muito importante. E esse é um dado, né, que é da evolução do tratamento, né? Quantos pacientes encerram o tratamento para a tuberculose daqueles diagnosticados? Vocês vejam que os dados brasileiros, né, isso aqui são dados recentes, né, 2019, 2018, 2019, né, são dados bastante recentes, mostrando que apenas 70% dos pacientes encerram o tratamento, mesmo nos casos com um micobactério sensível às drogas habituais do seu tratamento. Quer dizer, cerca de 30% tem alguma situação. A grande maioria disso, né, 12%, é abandono do tratamento. Vem lá algumas situações específicas, né? Muitas vezes mudança do padrão de resistência, ou às vezes não avaliados, porque são pessoas que abandonam o tratamento e você não consegue recuperar a informação. E isso, quando vai para multiresistência, a situação é pior. Né? A situação é pior. Qualquer resistência a alguma dessas drogas leva uma taxa de resolução do processo em metade. Quer dizer, 50% dos pacientes estão em alguma situação, ou morreram, ou abandonaram o tratamento, o que é muito ruim, especialmente a taxa de abandono desses casos multiresistentes. O paciente multiresistente, obviamente, é mais difícil de ser tratado, você precisa associar a outras drogas, e praticamente dobra, ou até um pouco mais, a taxa de abandono. Então, e ele é um transmissor aí de uma cepa resistente. E é o grande problema hoje nessa situação. A tuberculose também no Brasil é um problema principalmente em populações, né, vulneráveis. E isso aqui está incluído população privada de liberdade. A tuberculose é uma doença que se expande muito rápido nos presídios. Imigrantes, que era uma situação que a gente tinha pouca, tem crescido aí nos anos, embora mais lentamente, mas tem crescido, assim como população de rua, que está aqui na barrinha azul, né? Também, assim, e também profissionais de saúde. Profissionais de saúde continua sendo um problema, né? O número de profissionais de saúde que se infectam com o Mycobacterium tuberculose. Isso é decorrente porque os nossos hospitais, e a pandemia de Covid mostrou claramente isso, a gente tem muita dificuldade de isolamento de pacientes, muita dificuldade. Com a Covid, a gente adotou algumas posturas e levou a UTIs só de Covid, enfermaria só de Covid, e agora começa a ter o problema com a diminuição do número de casos de Covid. O que a gente está vendo, onde que a gente vai pôr 2, 3 pacientes que chegam? Se mistura com outros pacientes, faz uma ala mista, né? Separa uma unidade da outra para receber o paciente com Covid. É um grande desafio, porque não está nos nossos hospitais essa discussão a todo momento da necessidade de leitos de isolamento. Isso tanto em unidades de terapia intensiva gerais, a importância de que realmente a gente tenha, né, leitos de isolamento adequados para que realmente a gente leve um paciente com uma doença de transmissão por aerossol, o exemplo da tuberculose, que necessita de pressão negativa, filtros específicos, número de trocas de ar por hora, né, até
há uns 5 anos atrás, as orientações eram de 6 trocas por hora. Mais recentemente, isso foi aumentado, o que exige aparelhos de melhor qualidade, para que realmente façam essas trocas de ar. A irradiação ultravioleta é uma alternativa, mas não expostas, né? Porque ela é tóxica, inclusive para a retina. Então, é muito perigoso a irradiação ultravioleta se ela não for bem trabalhada, né? Porque você pode manter a emissão da luz, mas sem poder germicida. Ou vice-versa, você ter a luz com uma ação germicida, mas numa radiação tóxica. Então, ela precisa, né, ter muito cuidado para isso, porque a gente precisa avaliar com muito cuidado, porque realmente ou ela é tóxica ou ela não exerce a sua atividade. A tuberculose em profissionais de saúde sempre foi uma nossa preocupação. Esse foi um trabalho que nós realizamos há bastante tempo atrás, envolvendo o Rio de Janeiro, com o Dr. Afrânio Kritsky, que estuda muito tuberculose, em Minas Gerais, o Dr. Carlos Starling, e eu aqui em São Paulo, no Hospital São Paulo. Foi um trabalho que a gente realizou junto com o CDC, com a Virginia Roth, que está hoje na Organização Mundial da Saúde, programas de vacinação, e nós fizemos um belíssimo trabalho avaliando a viragem de teste tuberculínico em profissionais de saúde. E realmente a gente encontrou uma viragem muito importante, né? Que de 10 a cada 1.000 profissionais de saúde por mês tinha viragem, quer dizer, 1%. Claro, nessa época, a gente não tinha unidades de isolamento como temos hoje, né? A gente construiu uma unidade de isolamento no Hospital São Paulo, e foi muito importante, inclusive, para a Covid. Agora está em reforma para uma ampliação dessa unidade, o que vai ser bem interessante, né? Mas muitos hospitais não tinham unidade de isolamento, né? E aqui mostrando que o profissional que mais tinha viragem ao teste tuberculínico eram os profissionais da área da saúde e os enfermeiros, né? Então, mostrando a importância aí da tuberculose, principalmente nessa população. Bom, a resistência à tuberculose também é uma preocupação, né? Vejam que aqui são o número de casos droga-resistente, não precisa ser multidroga-resistente, só a resistência à rifampicina já está incluído aqui nesses valores, mas mostrando, né, as bolinhas maiores. Vejam São Paulo aqui, tem muitos casos de resistência à tuberculose multiresistente, exemplo, como no Rio de Janeiro, também Rio Grande do Sul, e também no norte do país, algumas regiões do Nordeste. Então, mostrando também a importância da resistência à tuberculose, embora, né, a maior parte dos casos, eles têm resistência à rifampicina e mais alguma droga. Como o DINO-Expert, né, avalia a resistência à rifampicina mais rápido, a gente tem esse dado de uma forma mais facilitada. E esse é um dado agora de 2019 e 2020, né? Na linha mais escura, 2019, e na linha mais clara, 2020. Então, aqui são casos diagnosticados de tuberculose na pandemia, junto com o Covid. Então, olha que interessante, né? Como caiu o diagnóstico de tuberculose durante 2020. Então, esse é um problema. Provavelmente em 2021 a gente está da mesma forma. Quer dizer, os pacientes estão chegando menos ao serviço de saúde, estão sendo diagnosticados de uma forma muito mais avançada da doença, e certamente isso vai implicar também em aumento de resistência. Então, a gente precisa realmente ter uma atenção maior nessa situação da tuberculose. O diagnóstico da tuberculose sempre é um desafio importante, né? Claro que
quando você faz a baciloscopia, encontra essa quantidade de bacilos, isso fica mais fácil, mas nem sempre a gente consegue identificar assim. Então, como vocês viram lá nos dados epidemiológicos do Brasil, o quadro clínico e o raio-x e tórax são realmente os elementos que realmente fazem o diagnóstico, em muitos casos, presuntivo, porque você, em muitos locais do Brasil, você não tem condição de fazer o diagnóstico específico. Embora é um exame muito simples, né, a pesquisa de BAR, né, bacilo álcool ácido resistente, mas isso muitas vezes não está disponível no serviço. Da mesma forma que a cultura ela é mais difícil, requer laboratório especializado, então aí tem algumas dificuldades. Os testes imunológicos, aí eu vou deixar com vocês, o Max vai conversar sobre o gama interferon com vocês. O histopatológico, que é o granuloma, numa biópsia, e os testes moleculares, quando está disponível no serviço. Aqui a gente tem dois problemas. Às vezes tem a máquina, mas não tem o kitzinho, né? Não tem lá o pacotezinho para que você faça o diagnóstico, às vezes tem dificuldade de conseguir o insumo para ser utilizado na máquina para você prosseguir, da mesma forma que o PCR, poucos hospitais, poucas instituições, geralmente instituições de referência, têm acesso a isso. Então, o raio-x é a imagem mais clássica, né, como essa, uma imagem, uma caverna, esse é o clássico de uma tuberculose que a gente geralmente faz o diagnóstico, né, em região apical de pulmão direito, mas é diferente, né, muitas vezes, dessa disseminação broncogênica como esse. Esse é um paciente que eu tive a oportunidade de acompanhar, 34 anos, febre, tosse pouco produtiva há 40 dias, né, uma doença bastante arrastada, emagrecimento de 12 quilos, ele era usuário de droga, contagem de CD4 280 e o lavado broncoalveolar mostrou, né, BAR positivo e a cultura Mycobacterium tuberculose multissensível, mas esse paciente ficou internado um bom tempo e, infelizmente, ele faleceu. É uma doença bastante agressiva e a tuberculose no paciente com infecção pelo HIV. O teste tuberculínico ele auxilia muitas vezes nas dúvidas, né? Ele não é um diagnóstico direto, é um diagnóstico indireto, né? Que você mede a resposta celular através de um teste tuberculínico, da sua reação contra a proteína, que é a tuberculina, que você, a partir daí, identifica se realmente o indivíduo é um reator a essa proteína do micobactéria e, consequentemente, se ele reage contra isso. Então, é um teste útil, só que a gente tem tido muita irregularidade, praticamente a gente não tem conseguido, muita dificuldade nos insumos também, e aí o Max vai conversar um pouquinho isso com você. Então, os testes moleculares, o GeneXpert é muito interessante, né? Os locais que tem disponível. O Ministério, em 2014, ele distribuiu 160 equipamentos para 92 municípios do Brasil, mas ainda a gente tem muita dificuldade. Então, embora é um teste rápido, né? Entre a chegada do insumo, a saída do resultado, em 2 horas, você identifica se tem uma micobactéria ali, Mycobacterium tuberculose, e também você identifica a resistência à rifampicina. Então, ajuda muito, né, esse tipo de teste. Para finalizar, só algumas palavras sobre o tratamento. O tratamento da tuberculose também é um desafio, como mostrei a realidade para vocês. Embora a gente já tenha... A isoniazida foi em 1912, né? A gente já tem 110 anos aí, desde que surgiu a isoniazida e depois as demais drogas, rifampicina, em 1972.
Hoje, esses esquemas de tratamento são muito bem padronizados, mas a gente vê no dia a dia ainda muitos colegas prescrevendo de forma incorreta, porque não monitora o peso do paciente. Isso, quando a gente fala num hospital universitário, é um problema, imagina fora de lá, né? Então, vira e mexe, a gente vai discutir algum caso e encontra erros de doses, tanto levando a maior toxicidade, ou, se você dá subdose, pode piorar a evolução do paciente. Então, hoje o Ministério já atualizou o tratamento. Indivíduos acima de 70 quilos, por exemplo, têm um esquema diferenciado. Antigamente chegava até 50 quilos, 45, mudou essa situação. Indivíduos acima de 70 quilos têm um esquema diferenciado, e quem não acompanha, mesmo entre nós, infectologistas, quem não acompanha o tratamento da tuberculose, muitas vezes comete alguns erros que são importantes. Então, vale a pena consultar. Esses documentos do Ministério da Saúde, eles são rotineiramente atualizados. Esse documento, por exemplo, é de março de 2021, é facinho de achar. Ministério da Saúde do Brasil, tuberculose, qualquer site de busca, vocês encontram esses documentos sem dificuldade. E lembrar que tem todo um acompanhamento, né? Também é legal, se o Max pode comentar um pouquinho a experiência dele lá no ambulatório do HC, todo um acompanhamento para realmente você se sentir seguro que esse paciente está tratado de forma adequada. Então, é muito importante, né, essa avaliação da adesão e ver se o paciente está tomando a medicação e, eventualmente, né, se ele para o tratamento, você precisa retratá-lo, tem aí os algoritmos, que não dá tempo da gente discutir aqui, mas que são fáceis de serem seguidos. Concluindo, né, o diagnóstico da tuberculose continua sendo um desafio em muitas comunidades, aqui no Brasil também. Os dados apresentados em 2020 demonstram um comportamento diferente em relação à série histórica de tuberculose, com uma queda acentuada da incidência e uma piora dos indicadores, tais como aumento do abandono, queda nas notificações e redução do consumo dos cartuchos dos testes moleculares. Então, esse é um outro indicador que também a gente pode avaliar. Você está utilizando menos, né? Porque se você está diminuindo os casos de tuberculose, fazendo diagnóstico, você procura, mas não acha, ok, mas não é o caso, né? Porque a utilização dos cartuchos para o GeneXpert também caiu de forma muito importante. E a tuberculose ainda continua sendo uma doença muito importante, endêmica no Brasil, e as taxas de abandono também continuam altas. Eu queria agradecer aí a atenção de vocês. Estamos aí com um número de participantes grande, né? 162 participantes, e vou chamar o Max agora para fazer a sua apresentação. Max, eu acho que com você aí agora. Oi, Edu. Estou aqui. Então, vamos lá. Obrigado pela introdução. Dando seguimento, então, à discussão de TB, a gente vai falar um pouco do quantífero e da avaliação da tuberculose latente como um todo. Deixa eu ver se carrega. Carregou? Carregou, está ótimo. Está ótimo. Então, a ideia é discutir o emprego do quantífero na investigação da TB latente em populações de alto risco. Sou infecto lá do HC, como o Edu falou, e coordenador de ambulatório. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando está pensando em tuberculose latente, que está nesse título da aula, quem é a população de alto risco, né? Para a gente infecto, quer dizer, esse modelo é um pouco claro, mas eu acho que tem alguns aspectos interessantes para a gente discutir aqui. Em relação a qualquer doença infecciosa, a gente pode separar as pessoas em não infectado, infectado e doente, né? Dependendo da situação, se estou falando de bactéria, eventualmente o infectado é o colonizado, né? O não infectado, se estou falando de vacina, de repente é imune, suscetível, e por aí vai. Mas se a gente for pensar na tuberculose, então, não infectado
isso equivale a 75% da população, 25% da população é infectada por TB. Uma pessoa infectada, ela pode adoecer ou não. E como o Edu mostrou, esse risco de adoecimento é de 5 a 10% na vida, né? Sendo muito mais incidente nos primeiros 2 anos depois da infecção. Uma pessoa infectada por TB, ela evolui para 2 situações. Ela evolui para uma situação de cura funcional, que é o modelo que a gente entende da formação do granuloma, mas também de uma cura esterilizante. Não é todo mundo que foi infectado que mantém a micobactéria viva no organismo. Bom, só voltando aqui que passou. Quais são as situações problema? Então, quando a gente aumenta o risco da tuberculose, né? E daí a gente vai definir quem são os grupos de maior risco. Situações que aumentem a chance da pessoa se infectar. A gente poderia pensar, talvez, algum distúrbio imune, né? A gente não conhece grandes distúrbios imunes, na verdade, que levem um aumento no risco de infecção. Algumas coisas de imunodeficiência primária, a gente pode jogar aqui. Geralmente, os distúrbios imunes, eles vão estar envolvidos com essa outra parte, né? Por exemplo, que a gente vê no HIV, e nessa outra parte. São pessoas infectadas que vão progredir para a doença. Elas não conseguem conter a infecção e progridem para a doença. Ou elas já contiveram a infecção no passado e reativam a doença pela imunossupressão. Perfeito. Mas tem situações, por exemplo, um presidiário. Ele está num ambiente com alta densidade de casos de tuberculose. Então, aumenta o risco do indivíduo não infectado se infectar. Então, toda vez que você estiver numa condição epidemiológica de maior vulnerabilidade, e isso, acho que como o Edu mostrou também, tem a ver com a pobreza, né, ou com algumas situações específicas, como a situação de encarceramento no país, moradores de área livre, usuários de droga que se juntam em determinados locais, todos eles juntando uma série de fatores, você aumenta o risco de infecção. Uma vez que você tenha mais pessoas infectadas, naturalmente, você vai acabar tendo mais pessoas doentes. Muitas vezes o fator que leva a isso, também junto com desnutrição, tabagismo, uso de droga, outras situações, também pode aumentar a probabilidade de doença. Bom, indo em relação ao modelo de tuberculose, então, para chamar atenção, eu acho que isso é super importante em relação à ideia da tuberculose latente, é que uma pessoa infectada, ela pode, eventualmente, eliminar a tuberculose. Isso a gente tem discutido bastante com o Covid, a importância da imunidade inata. Se o muco, se a célula NK, se a resposta inicial, primária do indivíduo é suficiente para eliminar a micobactéria, você nunca vai ter uma resposta adquirida, né? Você não vai expressar nenhum marcador de infecção. Aquela situação de corpo fechado para tuberculose. A gente tem indivíduos mais ou menos que se comportam assim e que não conseguem ou não acontece com frequência uma infecção. É muito difícil que eles se infectem, provavelmente deve ter pessoas que talvez nunca se infectem. Bom, existe a possibilidade também de você se infectar, a micobactéria entra no seu organismo e a sua resposta adquirida, ela é suficiente para eliminar completamente o bacilo. Isso, teoricamente, é possível e a gente mais ou menos infere pela evolução dos trabalhos, né? A gente vê que tem pessoas que têm alto risco de reativar e não reativam. Não reativam por quê? Né? Muito provavelmente, parte delas é porque consegue eliminar totalmente a micobactéria. Finalmente, o modelo clássico da tuberculose latente, que nada mais é diferente da doença pela ausência de sintoma. Isso faz com que esse indivíduo aqui, muitas vezes, ele seja um indivíduo virtual. Ele existe na discussão, porque o que seria uma tuberculose subclínica? Se o indivíduo, se você detecta sintomas, se você valoriza o sintoma, é tuberculose clínica. Se você não detecta sintoma, é tuberculose latente. Mas por que ele está aqui? Para mostrar que nem tudo é branco e preto, você tem o cinza, você tem aquela situação em que você está progredindo para a doença, o corpo está tentando controlar, pode ser que controle melhor, pode ser que não controle, e vai para um lado ou vai para o outro. Então, é só para entender que, às vezes, você tenta taxar e organizar grupos para tratamento, quem é tuberculose latente, quem não é doente, quem não é, e isso, muitas vezes, é difícil de conseguir caracterizar na prática. Bom, vamos lá. Em termos de risco,
Não é todo mundo que tem o mesmo risco. Tem as situações de imunossupressão, são as situações que levam ao maior risco de adoecimento. A situação extrema de risco de adoecimento para tuberculose é a infecção por HIV e a doença AIDS, que aumenta de 10 a 100 vezes o risco de alguém adoecer com tuberculose. Veja que um outro fator importante é o contato recente com casos de tuberculose. Então, pessoas que recentemente tiveram exposição e se infectaram com TB têm alto risco de adoecimento. Transplante entra dentro desse grupo, a insuficiência renal crônica dialítica, uso de TNF e silicose. Tem situações que se colocam como risco moderado, de 2 a 5 vezes, em média, como imigrantes de alta prevalência em países de alta prevalência, trabalhadores de saúde, por aí vai. E situações de baixo risco, como diabetes, tabagismo, uso de corticoide em doses mais baixas, mas que ainda assim aumentam o risco de tuberculose. Como os consensos encaram, como o OMS encara quem é alto risco, e aí é uma lista de populações, mas o princípio acaba sendo mais ou menos o que eu falei, pessoas que têm alta chance de se infectar, pessoas que uma vez infectadas têm alta chance de adoecer, né? Basicamente é isso. Então, quem que a OMS classifica com alto risco? Pessoas, adultos e crianças vivendo com HIV, pessoas que usem anti-TNF, pessoas que façam diálise, pessoas que sejam submetidas a transplante de órgãos sólidos ou hematológico, e pessoas com silicose, desde que você sempre descarte tuberculose em atividade. Então, a tuberculose latente é uma infecção por TB, uma vez que você descarte a tuberculose em atividade, né? E isso é fundamental, na verdade. E a gente vai discutir para frente. A gente só vai conseguir reduzir os números do país se realmente, ativamente, se começar a pesquisar e tratar a tuberculose latente. E isso anda em consonância com as recomendações do Ministério da Saúde, né? Então, esse é o nosso último consenso, 2019, que coloca, então, quais são as populações em que a gente deveria procurar a TB latente. Então, são os contactantes de pessoas com tuberculose pulmonar e laríngea, principalmente dos últimos 2 anos, pessoas HIV positivas, todas aqui, para baixo de 350, a princípio, você já trata a infecção latente, mesmo sem fazer o teste tuberculínico, pessoas com uso de inibidores de TNF, pessoas com alterações radiológicas que sugiram infecção prévia, pré-transplante, silicose, neoplasia, insuficiência renal em diálise, diabetes, baixo peso, tabagista, calcificação isolada, profissionais de saúde. É uma lista grande onde se vai procurar, onde se recomenda procurar a infecção prévia por TB. Porque, de alguma forma, se entende, e porque a gente tem dado, que as pessoas têm maior risco de adoecimento para tuberculose. E aí vem a pergunta, como a gente sabe que alguém foi infectado por TB? Acho que essa é uma grande discussão que é recorrente na medicina. Em relação às normatizações brasileiras, se entende que você consegue identificar com 2 testes, o PPD e o IGRA, que eu vou detalhar mais para frente. O PPD, que o Edu já mostrou, então só mostrar mais rapidamente, é uma aplicação intradérmica de um composto proteico complexo, com vários antígenos de micobactéria. Você demanda 2 visitas, no intervalo de 48 a 72 horas, tem taxa de perda nisso, a leitura é operador dependente, a aplicação demanda também um treinamento. Existe a possibilidade de algo que a gente não faz no Brasil, de fazer um booster, que é repetir o PPD no mesmo indivíduo no intervalo de 1 a 3 semanas do primeiro teste. Isso acaba identificando 10% a mais de pessoas que tinham PPD reator, né? E, além disso, você tem relatos de alergia, resultado de falso negativo e tudo mais. O PPD, ele tem uma história muito antiga, e essa possivelmente é uma das primeiras publicações do PPD, de 1909, que ajuda a entender um pouco qual que é o impacto dele na identificação dos casos de TB. Vejam que esse estudo ele foi publicado no JAMA, né, como disse, 1909, e ele foi realizado em Viena. Naquela época, uma cidade com alta incidência de tuberculose. O que é bastante interessante, isso foi feito em crianças institucionalizadas, em escola, e avaliaram o PPD nas crianças do primeiro ano,
com ano de idade até 14 anos de idade. Vejam que crianças com 14 anos de idade, mais de 90% tinham esse teste cutâneo positivo. E isso aumentava conforme aumentava a idade, de 1 até 14 anos de idade, compatível com um ganho de exposição. Então, eu acho que, olhando isso no passado, a gente entende que o PPD ele é um bom teste para identificar exposição. Mas, muito provavelmente, dependendo... Agora, só que hoje a gente não vê populações com 95% de positividade, nenhuma situação. Né? Então, talvez uma boa explicação para isso, talvez seja a mesma coisa que a gente vê em relação à imunidade humoral. A imunidade celular, ela também, com o tempo, ela some. Né? E muito provavelmente, se o indivíduo não é mais exposto àquele estímulo, com o tempo, isso reverte para negativo em alguns indivíduos. Então, a infecção recente, por outro lado, o PPD, ele acaba, ou o IGRA, que a gente vai discutir, acaba também sendo um bom teste. Bom, mas isso é o passado, o PPD tem dificuldades, o absenteísmo, a dificuldade de leitura, não é todo lugar que está preparado para isso, então existe alguma forma de simplificar esse tipo de avaliação, ou de modernizar isso, de avaliar de um jeito diferente, existe, isso são os IGRA, o IGRA disponível no Brasil é o QuantiFERON TB, hoje, com tudo isso de nome, é Gold e é Plus, né, ele mudou, ele vira Plus porque ele acrescenta um tubo em relação à terceira geração desse teste, ele ganha em relação ao QuantiFERON antigo, e isso é um cuidado que a gente tem que ter quando vê a literatura, porque quando a gente olha IGRA na literatura, você está falando de vários testes, e mesmo quando você fala de QuantiFERON, não obrigatoriamente é esse no tubo e esse com 4 tubos, que é uma geração mais recente. Isso aumentou a sensibilidade do teste, ele começa a avaliar a célula CD8, antes não tinha. Ele reduz uma taxa que eu vou discutir para frente, que é de casos indeterminados, que esse é um dos problemas do IGRA. Ele aumenta o desempenho nos grupos de maior risco. E acho que um ganho que muitas vezes o médico não vê, mas que muda totalmente a prática da realização do teste, é que ele tem um tubo de heparina agora, para que você possa depois inocular esses tubos. Só para vocês entenderem, quem não tem vivência com IGRA, no passado você tinha que colocar exatamente 1 ml de sangue em cada um desses tubos. Precisava ter esses tubos em cada centro de coleta para realizar o teste. E a partir daí começava a rodar o tempo da reação. Hoje é possível coletar num único tubo, primeiro, e num segundo momento, pode ser num laboratório central, onde isso possa ficar armazenado, você transfere o sangue para esses tubos e faz essa relação. Quando eu estou comparando o PPD e IGRA, o que eu quero, no final, avaliar é quem vai desenvolver tuberculose. E, como eu disse, quem vai desenvolver tuberculose é um percentual das pessoas infectadas. Se eu estou falando de imunocompetente, é 5 a 10% das pessoas que vão desenvolver tuberculose. Não é todo mundo que foi infectado. O que faz o teste? O PPD, ele identifica a maior parte das pessoas infectadas, identifica algumas pessoas que não são infectadas por TB, provavelmente cruzando com micobactéria ambiental, outras micobactérias que estimulam essa resposta celular contra os antígenos que tem aqui no PPD, mas muito provavelmente identifica a maior parte das pessoas infectadas com TB. O que faz o IGRA, ou o QuantiFERON? Ele erra menos, ele quase não detecta pessoas infectadas por outras micobactérias, ela não pega a população toda dos infectados, mas ela pega principalmente as pessoas que vão adoecer também. Então, assim, na prática, esse teste acaba sendo mais assertivo em identificar a população. E isso, essa especificidade, ela vem da seleção dos antígenos. Uma das coisas diferentes em relação aos testes, o QuantiFERON e o PPD, é que o antígeno do QuantiFERON é um antígeno muito específico, são 2 antígenos, conhecidos como ESAC6 e CFP10, que são antígenos secretores relacionados à virulência da micobactéria. E são antígenos que estão nessa área
de diferença 1 que somem, por exemplo, do BCG. Então, uma das coisas que que tem vantagem em relação ao IGRA é que ele não é de nenhuma forma influenciado por imunidade desencadeada pelo BCG. BCG, a vacina BCG, quer dizer, o objetivo dela é gerar uma imunidade celular. Porém, essa imunidade celular, ela não identifica essas proteínas dessa região, porque essa região é deletada no Bovis, né? Porém, essa região é presente em outras micobactérias que não a tuberculose. É presente no Bovis não vacinal, é presente em todo o complexo hemituberculose, né, no africano, mas também em outras micobactérias não tuberculosas, como Cansace, Marinum e Zugai, né? Então, não é perfeito, mas você restringe a possibilidade de falso positivo, né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. O antígeno ESAT6 é FP10, no complexo hemituberculoses, não cruza com nenhuma das cepas vacinais de BCG, porque elas são deletadas desses fatores de virulência, porém, os MNT, Cansace, Marine e Zugai, podem, apresentam, expressam essas proteínas e você pode gerar uma imunidade específica contra elas. Bom, para entender um pouco melhor esse teste, ele é um teste que utiliza 4 tubos, tem 2 tubos com antígeno, um TB1 e outro conhecido como TB2. A diferença é que o antígeno do TB1 é um antígeno maior, que vai ser expressado, que vai ser apresentado para o CD4, enquanto no TB2 são antígenos menores, que vão ser apresentados tanto para a célula CD4 quanto para a célula CD8. Então, você tem uma leitura da resposta celular CD8, que é algo interessante. O peptídeo é sempre o ESAT6, o CFP10, o objetivo do teste é avaliar a produção de interferon gama. A lógica é a mesma do PPD. Se o indivíduo tem uma imunidade celular contra a micobactéria, uma vez que ele encontre novamente antígenos da micobactéria, a célula responde com a produção, a célula, aí eu estou falando do CD4 e aqui também do CD8, com a produção do interferon gama. Você simplesmente, em vez de, o que você faz no PPD? Você injeta o antígeno, a célula reconhece o antígeno, apresenta para CD4, CD8, produz interferon gama. Interferon gama gera dilatação capilar, a fluência de várias outras células inflamatórias e, no final, você tem um efeito biológico da produção local de interferon gama, que é uma área de induração. E você mede esse efeito biológico, área de induração. O teste, o quantiferon, no final, você não faz isso. Você simplesmente coloca em contato, tira a célula do indivíduo, coloca em contato com o antígeno da TB num tubo. Se ela reconhecer o antígeno da TB, ela produz interferon gama. E aí você diz se é positivo ou não, a partir de umas continhas. Esse teste, ele conta com um tubo de mitógeno, que é o controle positivo. Isso ajuda a entender se o indivíduo é um indivíduo anético, que não responde a nada. Também mostra se o tempo, se o processo ele foi feito corretamente, ele valida o teste, e tem um controle negativo que valida também o teste em relação à parte de um erro sistêmico com positividade em todos os testes e ajusta o ruído da reação, que muda de acordo com o indivíduo, que pode ser mais reativo ou menos a cada situação. A gente vai entender melhor. O antígeno do teste positivo é a fitemagglutinina. Então, aqui é o princípio do teste, uma célula apresentadora de antígeno, ela apresenta para o linfócito T, e se ele reconhecer esse antígeno, ele produz interferon gama. Depois de 24 horas, você dosa esse interferon gama. Como é a interpretação do teste? A primeira coisa que é feita é avaliado se o teste, se o tubo negativo, ele realmente deu uma leitura baixa. Ele não é para dar alto. Então, esse tubo negativo tem que ter uma leitura até 8. Se der mais que 8, o resultado é indeterminado. Teve alguma falha na reação que o teste negativo deu positivo. Então, é importante que a gente olhe também o laudo do quantiferon para entender o que determinou aquele resultado. Então, isso daqui geralmente é algum erro na reação. Trocou o tubo, a identificação do tubo, por exemplo, poderia ser uma das razões. Bom, a segunda coisa que é olhada para dizer que ele é positivo
é se o teste, o tubo TB1, tem uma leitura maior do que 0,35 acima do valor do tubo negativo. Então, o tubo de negativo, como a gente viu, ajusta o ruído. Então, você pega o ruído, tira do que você viu no positivo, e se essa diferença, que você viu no TB1, se essa diferença for mais do que 0,35, e daí vai até, geralmente, 10, o teste ele é positivo. Se o TB2 der positivo, também o teste é positivo. Tanto faz ser um ou outro, podem ser os dois positivos, pode ser um, pode ser outro. Isso indica infecção por tuberculose. Se por acaso a leitura no TB1 e TB2 for menor que 0,35, o tubo do mitógeno deu positivo, o seu controle positivo, isso é um teste negativo. Porém, se os dois deram negativos, mas o tubo controle também deu negativo, né, do mitógeno, você não consegue determinar se teve algum problema na reação. Então, ele tem um controle positivo e negativo que ajuda a gente saber se o indivíduo é alérgico, se teve algum erro ali na realização da reação, e isso é o indivíduo indeterminado, né? Então, é sempre bom ver o motivo. Ou é porque o tubo do mitógeno deu negativo e tudo deu negativo, ou porque o tubo negativo deu uma leitura muito alta. Uma vantagem desse novo IGRA Plus é que ele realmente avalia esse CD8. E o que vem a ser essa resposta celular CD8? A gente tem visto cada vez mais que tem relação com a doença em atividade, né? A resposta CD4, ela aparece logo depois da infecção, e a CD8, ela está mais relacionada com a doença. Então, seria, talvez, importante, ajudaria a gente a fazer diagnóstico, isso ainda não tem definido, né? Mas são coisas interessantes, porque, por exemplo, a gente pode ver aqui que quando você tem pessoas de baixo risco, o TB2, agora aqui fazendo uma subtração do tubo de CD8 com o tubo de CD4, quando eles têm a leitura igual, paciente de baixo risco costuma ter leitura igual. Pessoas com risco intermediário, de uma forma igual, aqui você identifica alguns com risco mais alto. E aí se pergunta, será que esses indivíduos têm maior risco de adoecer? Com tuberculose ativa, você tem alguns igual, mas você tem um maior número de pessoas com CD8 mais alto, a leitura do CD8 mais alto do que o CD4. Esses testes, eles são validados, se tenta avaliar especificidade e sensibilidade, isso é uma grande dificuldade. Como eu consigo saber que o indivíduo não tem um teste padrão ouro para infecção por TB? Então, como eu sei que o indivíduo nunca foi infectado por TB? Eu não sei, eu vou olhar em países de alta prevalência de TB, em populações de baixo risco, e vou assumir que elas não estão infectadas, mas eu não tenho certeza. Então, usando essas populações, o Quantiferon Gold Plus ele foi avaliado e deu positivo num número muito pequeno de indivíduos, a princípio com baixa probabilidade de TB. Isso deu uma especificidade de 97,6%. Então, teste negativo, geralmente, o indivíduo negativo geralmente tem um teste negativo. Já o indivíduo positivo, ele foi validado com pessoas com tuberculose e doença. E esse é um problema para TB latente, porque a resposta imune celular, durante o momento de doença, não obrigatoriamente é o mesmo do que no momento antes de você ficar doente. Ainda assim, ele deu uma sensibilidade de 95,3. Ele tem uma correlação muito forte com doença, né? Então, isso é bastante interessante. Quando eu quero comparar os dois testes, a gente vai ter um monte de trabalho na literatura que você pega determinadas populações e eu faço os dois testes. Aí falo, um dá positivo, dá negativo, a concordância não é completa, como aquele gráfico que eu mostrei. A melhor forma, talvez, de você avaliar isso, na verdade, a gente tem dois estudos importantes na literatura, um chinês, que eu não vou mostrar aqui, e um britânico, que eu gosto mais, que eu vou mostrar aqui, que tenta avaliar a diferença entre eles. Por quê? Ele faz para um grupo de alto risco de adoecimento, ele determina um grupo de alto risco de adoecimento, e faz todos os testes no mesmo indivíduo. E depois vai avaliar o risco dele adoecer. É claro que é um estudo prospectivo, grande, que envolveu em torno de 10 mil pacientes, e nem todos, na verdade, fizeram todos os testes a todo tempo.
né? E a análise, então, ela muda um pouco decorrente disso. Mas é um teste muito interessante, porque no acompanhamento médio aí de 3 anos, observou 97 casos de tuberculose em pessoas com mais de 6 anos. O que era definido como alto risco? Né? Pessoas contactantes de casos de tuberculose, e aí, se eu não me engano, pessoas com mais do que 36 anos, eles não têm indicação de tratamento da infecção latente, então eles poderiam ser acompanhados se o médico decidisse não tratar. E imigrantes que vinham de países de maior prevalência, eles definiram também como alto risco. E realmente era alto risco, porque você via que nos participantes a tuberculose tinha uma incidência mais alta do que você vê no Reino Unido, e que os testes, seja o Quantiferon Gold, aqui não foi o Plus, o T-Spot TB, que é outro IGRA, ou o PPD com 5 milímetros, conseguia discriminar entre pessoas de maior risco de adoecimento, que são teste positivo nas curvas vermelhas, ou pessoas de baixo risco de adoecimento. Comparando os testes, o que a gente vê? Os IGRAs, de uma forma geral, têm maior capacidade de prever quem vai adoecer para TB. Então, vejam que no universo aqui, que teste deu negativo, foram 5.000 pessoas, aqui com quantífero. O teste deu positivo em 1.500 pessoas, aproximadamente. Então, o total, 6.500 pessoas fizeram quantífero. Em 6.500 pessoas, ele detectou, quando ele deu positivo, a chance de positividade de 3,3%, né? 6.500. No caso do PPD, utilizando o cutoff de 5, você teve um número de pessoas testadas também em torno de 6.500, 3.000 aqui, 3.500 aqui embaixo. Quando o teste dá positivo, a positividade, a chance de evoluir com TB, a frequência foi mais baixa, foi de 2,2%. Então, esse teste, o quantífero, ele tem maior chance de prever quem vai evoluir para tuberculose. E na prática, se a ideia é tratar a infecção latente, eu trataria 1.500 pessoas no universo de 6.500 versus 3.000 no universo de 6.500 se eu utilizasse o PPD. A diferença é que o número de tuberculoses que eu iria prevenir ia ser um percentual desses 47 versus um percentual dos 64. Então, só para vocês entenderem, nenhum teste é perfeito. Aqui eu consigo ter um teste que tem uma previsão maior, uma chance maior de, quando positivo, evoluir para tuberculose. Porém, eu acabo não identificando algumas pessoas que vão evoluir para tuberculose. Esse número de pessoas é menor quando eu uso o PPD. Por outro lado, se eu utilizo esse como único teste, eu acabo tratando muito mais pessoas com isoniazida, né? Então, esse balanço, e para que população, isso ainda é desconhecido como a gente utiliza isso da melhor forma. Uma coisa também, a gente fala de quantífero, mas ele existe no Brasil, como é o acesso disso fora do ambiente privado. Eu não sei se todos sabem, hoje ele já foi avaliado pelo Conitec, ele entrou em 2020 para consulta pública, para incorporação no SUS, e saiu uma portaria do Ministério da Saúde, em novembro de 2020, que recomenda incorporar o teste, o IGRA, para a detecção de TB latente, pessoas vivendo com HIV, crianças em contato com casos de TB ativa e pacientes candidatos a transplante de células-tronco hematopoéticas no âmbito do Sistema Único de Saúde. O que é interessante é que isso deve ter aqui em algum lugar, se tornar verdade. Tá aqui, conforme determina o decreto de 2011, o prazo máximo para ofertar ao SUS é de 180 dias. Então, considerando que é 11 de novembro, isso aí seria mais ou menos no começo de junho, só que a gente está no meio de uma pandemia, teoricamente, a gente já deveria ter acessível o IGRA no SUS, isso ainda não acontece. Em relação aos pacientes da saúde suplementar, a ANS também publicou, agora em 2021, uma portaria que indica o uso do IGRA para a detecção de tuberculose latente
e aí aqui mais limitado nos pacientes imunodeprimidos. Quem seriam eles? Pacientes em uso de agente biológico, candidatos à imunossupressão e vivendo com HIV, tanto para o ambiente ambulatorial quanto hospitalar, né? E isso é importante. Então, hoje, né, os planos de saúde que tem que seguir a normatização dos procedimentos do rol da ANS devem oferecer para os seus segurados o IGRA, né, o coantífero. Bom, opa, eu voltei. Então, isso seria quem? Pacientes em uso de pacientes em medicações imunobiológicas, candidatos à imunossupressão e portador de HIV. Qualquer um desses tem acesso ao IGRA dentro da saúde suplementar. Eu acho que as últimas palavras, a gente está discutindo o quantífero, é um teste de avaliar a tuberculose latente. Essa estratégia ela é fundamental, como eu disse, para que a gente possa reduzir os casos de tuberculose. Aqui, o que a gente tem de casos reportados nos Estados Unidos, como o Edulfo também falou, teve um incremento depois da epidemia de HIV, eles chegaram de novo a 25 mil casos. Hoje, no Brasil, o número de casos notificados por ano é em torno de 75 mil casos, mais ou menos. Eles chegaram a 25 mil, e com o tratamento da infecção latente, com foco nos pacientes imunodeprimidos, infecções por HIV/AIDS, eles reduziram isso num intervalo aí de 92, 2002, 2012, 25 anos, para 2,8 por 100 mil. Então, basicamente, o foco principal para controlar a tuberculose a partir de determinado nível é na tuberculose latente. E, por vezes, a gente tem que avaliar melhor que tipo de população a gente vai procurar isso. Aqui é só um estudo da reumatologia, é um estudo da Dinamarca, se eu não me engano, ou Suécia, agora eu não estou muito certo, que mostrou, porque nesses países você tem praticamente a população toda dentro de um banco de dados. E isso é a incidência de tuberculose lá, se eu não me engano, é Dinamarca. Em 2 períodos, 2002 a 2006, são pacientes da população geral, né, 3 por 100 mil. Pessoas que não usaram biológico, pessoas que usaram biológico. Biológico, óbvio, o risco é muito mais alto, chega a 89 por 100 mil lá, porém, pessoas que não usam biológico e que têm artrite reumatoide só com drogas modificadoras de doença que nenhum consenso recomenda, corticoide 5 miligramas, recomenda o tratamento de infecção latente com risco aumentado de evolução para tuberculose em relação à população geral. Então, esses grupos com maior risco, eles têm que ser buscados, né? E como os consensos acabam indicando a investigação da tuberculose latente. A OMS orienta o uso de IGRA ou teste tuberculínico, o CDC também, mas prefere o IGRA, uma vez que há não necessidade de retorno, e eles se preocupam muito com o uso do BCG prévio, que na verdade não influencia muito, mas poderia impactar, então, na leitura, então eles acabam preferindo o IGRA. A Europa acha que o IGRA também acaba tendo algumas vantagens. O Canadá, ele acha que o IGRA é mais específico para tratamento da tuberculose em pacientes que fazem BCG ou imunocomprometidos, e, por vezes, acreditam que ele possa ser um teste confirmatório naqueles com teste tuberculínico positivo ou imunocomprometidos com teste tuberculínico negativo. Essa ideia de fazer 2 testes é bem forte no Reino Unido, que acha que um teste tuberculínico precisa ser confirmado com IGRA. Então, você faz aquele grupo maior com teste tuberculínico, depois você refina aquilo com IGRA, seria uma estratégia. Ou faz os 2 naqueles pacientes com muito, muito risco de adoecimento para tuberculose, para tentar ter maior especificidade, maior sensibilidade na detecção dos infectados. No Brasil, a recomendação já no nosso consenso, a validação tanto do PPD mais do que 5 ou IGRA naqueles pacientes de maior risco, crianças menos de 10 anos, contatos de casos pulmonares, utiliza, aqui é o valor maior que 5 também para pessoas vivendo com HIV/AIDS, os contactantes de casos pulmonares, alterações sugestivas de sequela de TB e imunossupressão. Nas demais situações, o PPD é de 10
e a viragem tuberculínica é indicada para os profissionais de saúde, pessoas de laboratório, instituições de longa permanência e presídios, né, os trabalhadores. É isso, obrigado. Vamos para as perguntas, né, se tiver. Okay. Excelente, Max, muito bom. Temos aí algumas perguntas, vamos lá. A Eugênia Costa, não sei de onde ela é, boa noite, gostaria de saber a respeito da incidência de tuberculose em pacientes em uso de imunobiológico, principalmente anti-TNF. Se aproxima dos dados de pacientes com HIV? Acho que o Max colocou, né? Tem dois gráficos aí, colocou um inicial, que chegava não como HIV, mas próximo, né, Max? É mais ou menos 10 vezes em relação População. à população geral. O risco é 10 vezes mais aumentado, alguns trabalhos chega a 20 vezes. A AIDS chega a 100 vezes, só para entender. É que a situação AIDS, ela vai cada vez menos existindo na medida em que você detecta casos mais precoces e trata, né, o HIV. Então, a AIDS, como a gente via antigamente, acaba não existindo tanto. Mas seria isso, essa proporção de 10 para 100. Perfeito. A Nancy Silva. Max, gostaria de saber, após o tratamento adequado de tuberculose, o paciente que fará uso de imunobiológico, qual o tempo que não será necessário fazer uso de tratamento da infecção latente? Ótima pergunta, né, Nancy? Assim, quem tem risco de adoecimento, né? Isso eu acho que é uma grande discussão. A maior parte dos consensos entende que quem teve uma tuberculose adequadamente tratada não está em risco de reativação, né? Eu acho que aí é uma coisa meio conceitual, mas não tem verdade absoluta. Realmente é uma situação difícil, porque teoricamente quem teve tuberculose nem deveria fazer um PPD antes de fazer um biológico, porque você já sabe que ele está infectado, já teve tuberculose, qual que é a vantagem de fazer um PPD? Mas a gente sabe que as pessoas vão fazer o PPD, porque ele é um dos critérios para a liberação do biológico. Então, e aí vão vir os valores, e vai ter interpretação, e vai ter a dúvida. Eu entendo que isso entra dentro de um conceito que, assim, os pacientes perguntam para a gente como infecto, quando tem uma infecção, se eles têm algum problema na imunidade, né? Sempre, isso é muito uma pergunta recorrente em consultório. Se for pensar por esse lado, quem evolui com tuberculose, pensa que antes do biológico ele não era imunodeprimido, muito provavelmente. É alguém que tem algum problema em lidar com a micobactéria. A gente tem o que pauta uma doença infecciosa é a virulência do agente infeccioso e a resposta do hospedeiro. A tuberculose tem uma variação de virulência, tem cepas mais virulentas, mas o determinante de doença parece ser muito mais para o lado do hospedeiro do que em relação à virulência do agente infeccioso. Então, as pessoas que têm algum problema em lidar com isso são as que vão adoecer. Se eu não conseguir esterilizar, curar completamente, eu não teria cura na tuberculose, teria recidiva da infecção. Então, alguma coisa acontece nesse período de tratamento. Ou eu esterilizo, ou eu modifico a resposta imune nesse tempo e amadurece, você consegue controlar melhor. E aí seria um risco de reativação, por exemplo. Ou eu faço um granuloma e faço uma fibrose em volta do bacilo, que eu também resolvo o problema em termos de risco de reativação. O que é entendido hoje é que doença prévia adequadamente tratada não seria um risco de adoecimento, porque muito provavelmente ou o bacilo sumiu ou você conteve ele de alguma forma. Então você não precisaria tratar a infecção latente numa situação dessa. Porém, a gente tem que lembrar que alguém previamente tratado pode ter uma nova exposição com TB. E se ele já teve tuberculose quando não recebia o biológico, se ele está prestes a receber o biológico, às vezes isso é uma indicação de você tratar a infecção latente. E a gente faz isso, por exemplo, a partir de uma história de risco epidemiológico. A pessoa contar, não sei quem que eu moro, teve um diagnóstico recente de tuberculose. Isso às vezes acontece. E aí você indica o tratamento, mesmo tendo tido tuberculose antes, e pode ou não ter o PPD, não importa para mim. O contato por si só é uma indicação de tratamento da infecção latente.
Tem uma pergunta aqui: municípios menores que não têm acesso a PPD e IGRA, o que acham da estratégia de tratar contactantes de tuberculose como TB latente, na ausência de sintomas? Eu acho que isso, no mínimo, é muito perigoso, né? Eu acho que a gente precisa ter algum parâmetro aí. É que você está falando uma situação que não devia existir, né, Edu? Assim, teoricamente, Claro, o PPD existe no país como um todo, né? É que houve a falta do antígeno, né, do PPD por um tempo, mas isso já voltou. Hoje falta um pouco no privado, mas no público, de uma forma geral, tem tido, já né? normalizou, né? Mas olha, o Antônio, né, que pergunta, Antônio, eu não aconselho você tratar empiricamente contactante. Eu acho isso meio complicado. Eu acho que você tem que procurar aí realizar o PPD, fazer um segmento. Eu acho isso complicado, porque vamos lembrar que a isoniazida não é isenta de risco, né? Você tem a própria toxicidade da droga. Tratar empiricamente, eu acho que não é uma boa saída, não. Talvez aí acompanhar com sintomas, né? Fazer um segmento, talvez seria mais adequado. Aí vem mais uma aqui. E brigar, né, Edu? E brigar para que tenha um PPD, porque, pelo amor de Deus, né? Não Claro, tem sentido. Em alguma cidade próxima, em algum lugar, você consegue fazer o PPD. Lembrar que isso também não é uma urgência, né? A tuberculose incidente nos primeiros aí 2 anos. Então, você tem um tempo para fazer esse teste, né? O ideal é fazer logo, mas tem um tempo. tem Ana Cristina. Nas pessoas vivendo com HIV, repetimos o PPD anualmente. E nos outros pacientes de risco para adoecer de tuberculose também, quer dizer, repete anualmente em pacientes de maior risco, artrite reumatoide, uso de corticoide crônico, por exemplo, nos renais crônicos dialíticos, que é uma população problemática, Negligenciada. né? Problemática e negligenciada, né? A gente não vê uma preocupação em relação a tratamento de infecção latente nessa população, e muito menos acompanhamento. Mal se faz o primeiro teste, lembrar que são indivíduos que vivem em corte, né? Se reúnem sistematicamente 3 vezes por semana, as mesmas pessoas que têm a saúde debilitada, então tem muitos fatores que predispõem à evolução para o TB. Então, tem várias coisas erradas aí dentro disso. Teoricamente, você deveria repetir naquela população com maior risco de exposição anualmente. Sim, no negativo, né? Max, você acha que se a gente tivesse disponível quantiferon de uma forma mais extensiva nesse tipo de população, né, como renal crônico, você acharia que teria superioridade ao PPD? Eu acho difícil falar em superioridade, mas é aquilo que eu mostrei. Talvez numa população que eu não estou tão predisposto a tratar, ou que muitas vezes eu não consigo saber o tempo da infecção num primeiro teste, eu usar o quantífero talvez seja melhor, porque eu vou indicar a isoniazida para menos pessoas. Naquele grupo que tem muito risco, porque, por exemplo, eu vou ter duas situações. Você está falando do renal crônico dialítico. De repente, eu consegui estruturar uma avaliação do PPD em renal, ou um teste tuberculínico ou quantífero no renal crônico dialítico. Eu vou ter as pessoas que estão entrando nessa diálise, então aquelas pessoas que estão há 10 anos dialisando. Quem está há 10 anos, será que eu preciso tratar? Será que ela foi infectada recentemente ou não? Aí usar um teste que é mais certeiro em identificar quem tem mais risco, talvez seja melhor nesse indivíduo. Enquanto, se eu quiser pegar assim de qualquer lato sensu, quem se infectou, o PPD talvez tenha algum tipo de vantagem. Então, assim, acho que a gente tem que pensar e entender o que cada teste traz e fazer uma estratégia. Tanto não é uma coisa simples que a gente vai ver na literatura um monte de situação. Desde pessoas que falam, eu uso um, eu uso outro, eu uso os dois, eu uso um para confirmar o outro e vice-versa. Né? Eu uso os cartos negativos, eu confirmo com todos, eu somo, eu faço só convergência quando os dois dão positivos. Então, assim, tem muita variação de entendimento em relação a isso. Porque a verdade é que eu quero procurar quem vai adoecer com TB e eu não tenho essa resposta certa, completa. Né? Mas o quantífero, o IGRA, de uma forma geral, tem um ganho grande em conseguir detectar um grupo mais específico com maior chance de adoecer.
Perfeito. A Catarina pergunta o seguinte, isso aqui também é interessante, né? Paciente que vai usar imunobiológico e tem um PPD reator, né? Investigou, tirou raio-x, não tem doença em atividade, está direitinho, só um PPD reator, forte reator. Após quanto tempo do uso da isoniazida podemos liberar para iniciar o imunobiológico? Tá, essa pergunta também é super importante, tem a ver lá com o começo, quando você começa a usar os biológicos e vê a incidência maior de TB, e na prática você viu que quando você introduziu o tratamento de infecção latente com intervalo menor de um mês, você teve casos de tuberculose, então a orientação é você ter pelo menos um mês de uso da isoniazida antes de autorizar o uso do biológico, o ideal é que tenha um mês. Aí eu vou um pouco além, eu considero, e aí é mais uma opinião minha, que é interessante que você tenha uma sobreposição do uso da isoniazida e do biológico. Eu acho isso interessante. E aí, geralmente, eu dou o meu exemplo, porque assim, eu não tomo biológico, mas eu tenho um PPD há 20 anos, de 16. Vamos assumir que eu tenha que tomar biológico, né? Até agora eu não tenho nenhuma imunossupressão. Então, qual a lógica de mais de 20 anos, com PPD 16, você tomar isoniazida? Nenhuma, né? Qual o problema meu se eu for tomar biológico? É que eu, infectado há muito tempo, posso abrir o meu granuloma e adoecer com TB. Só que eu preciso abrir o granuloma. A isoniazida ela não vai funcionar se o granuloma estiver fechado, vai chegar lá muito pouco, e qualquer micro-organismo que não replique, a maior parte dos antibióticos, e a isoniazida antibiótico, não funciona. Então, eu tenho que ter uma ativação. No estado latente, dormente, a micobactéria não é suscetível. E a gente tem trabalhos que mostram que ela fica resistente às drogas porque simplesmente ela não multiplica. E aí a droga não funciona. Então, eu acho que... Mas isso é a minha situação. Agora, imagina que eu acabasse de ser infectado por TB. Eu estou evoluindo para a doença, eu nem estou percebendo isso, e em cima disso eu joguei um biológico. Então, quando eu faço um PPD na triagem do anti-TNF, eu não sei se a pessoa foi infectada há pouco tempo ou há muito tempo. Então, o uso de um mês ajuda, junto com o sistema imune, a controlar aquelas pessoas que estão num processo de adoecimento e, ao mesmo tempo, a sobreposição, e aí isso entre deixar assim, é uma impressão minha, ela é interessante para ajudar a tratar aquelas pessoas infectadas há muito tempo. Ok, bom, a Raquel Guimarães aqui te conhece, fazendo um comentário aqui que muitas vezes não fazemos PPD porque vive em falta no Brasil, ao optar por quantiferon, nenhum plano paga, então está brava aqui com razão, realmente isso é muito heterogêneo no país e as dificuldades são grandes. Tem que fazer relatório, submete relatório, e realmente você tem dificuldade. Raquel, eu acho que tanto eu como o Max concordamos com isso, realmente temos muitas dificuldades. O Flávio fala se é a identificação de tuberculose latente em profissionais de saúde. Quando eu fiz lá o projeto lá com o CDC, a recomendação era PPD nos hospitais americanos a cada 6 meses. Isso ficou por um bom tempo, viu? De investigação e de procurar indivíduos com tuberculose latente entre os profissionais de saúde. Vocês vejam que o dado do Ministério da Saúde, dado recente, põe os profissionais de saúde como um indivíduo bastante exposto, e é verdade, porque o pessoal que trabalha em pronto-socorro, principalmente, a exposição é diária, né? Mas a gente não tem aqui no Brasil, né, uma rotina periódica de realizar PPD em profissionais de saúde. Não sei se o Max tem alguma experiência lá no HC. O HC, de épocas, ele começa a fazer mais PPD e identifica os casos. Mas é médio isso, não funciona assim. Não tem uma rotina estabelecida. Isso é uma boa discussão com o Ministério, né? Sim. O grupo de tuberculose do Ministério. Realmente a gente não tem isso. E o uso de IGRA seria uma ótima, né, do quantiferon, por exemplo, seria uma ótima estratégia para avaliar esse grupo de pacientes. E não é infrequente da gente encontrar, e isso tem acontecido com mais frequente ultimamente, um paciente que faz diagnóstico do nada e que ficou numa UTI, que é um saguão,
e que foi por outra razão para lá e de repente descobre TTB. E um monte de gente teve contato com ele. Aí você começa a fazer o PPD de todos, ou que nem um caso que teve na cozinha que tinha alguém com tuberculose. De repente, todos que estavam na cozinha foram investigados em relação a contato dentro do trabalho. Né? Então, as situações são ruins, acontecem com uma frequência maior que a gente queria. Então, eu realmente acho que precisa avaliar de forma mais adequada esse tipo de problema. Legal. Bom, pessoal, já estamos chegando aqui, mas tem algumas perguntinhas, só fazer um bate-bola rápido aqui com o Max para a gente responder para a Ana Lúcia, que ela é de longe, de Roraima. Né? Boa noite, Ana Lúcia. Bons estudos para a população imigrante no Brasil, dado de fluxo migratório no norte, né? Difícil. Eu acho que a gente ainda não tem muitos estudos sobre isso, não. Né? É uma população muito difícil, né, de investigar, mas a gente não tem muitos estudos, não. Aí tem uma pergunta da Franciele, PPD em pacientes com micobacteriose atípica. A gente tinha a ideia daquele indivíduo que é um fraco reator, né? Que ele não, geralmente não ultrapassa 10 milímetros, né, Max? Que você tem alguma informação sobre isso? É difícil, né? Porque como é que você sabe se ele foi ou não infectado por TB no passado? O que acontece é que a micobactéria típica, acho que o caminho é um pouco outro. A gente tem que buscar mesmo o diagnóstico, pesquisa direta, cultura e tudo mais. E o que vai chamar atenção para a possibilidade é o indivíduo que tem ou predisposição local, porque é um DPLC, ou é imunodeprimido de alguma forma. Esse paciente, mas o PPD, eu não sei se acaba sendo um fator, mas sim. Por outro lado, se eu tenho uma árvore em brotamento, apical, aquele aspecto que lembra a tuberculose num PPD negativo, tem que chamar atenção para a micobactéria atípica. Acho que tem algumas situações às vezes, mas não obrigatoriamente, às vezes é TB, mas chama atenção. Bom, pessoal, que já são 9h35, a gente tem aí o compromisso aí com todo mundo de parar às 9h30, já ultrapassamos um pouquinho, mas estamos felizes aí com as perguntas. Obrigado a todos aí pela participação. Ainda estão aparecendo nossas perguntas, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Eu agradeço aí a presença de todos. Max, muito bom te ver, muito bom compartilhar essa mesa com você. Sempre, o Max, para mim, é uma pessoa de referência, inteligentíssima, né? Conheço ele há muitos anos e é muito legal quando a gente está junto em alguma atividade aí. Obrigado, Max, pela disponibilidade. Obrigado a todos. Vamos parar por aqui. Boa noite para todo mundo. E daqui 15 dias, mais uma terça-feira, podem trazer suas perguntas e a gente vai colocando aqui em pauta